Jovem Apache paralisada é amarrada ao busão. O ato do ganadeiro revela um destino inesperado. O sol começava a nascer, tingindo o céu de laranja e rosa, enquanto Marcela observava a paisagem do seu povoado rural. O aroma da terra molhada pela chuva da noite anterior misturava-se com o som distante dos pássaros. Ela sempre sonhou em contar histórias através de sua arte, mas agora, com o corpo paralisado do joelho para baixo, seus sonhos se sentiam distantes, como nuvens no céu. A dor física era um eco da dor emocional que lhe consumia. O mundo que ela conhecia, repleto de cores e formas, parecia desmoronar sob o peso das dívidas e da luta diária de sua família na agropecuária. Nessa manhã, sua mãe, sempre determinada, a levou para a fisioterapia na cidade. Ao chegarem, um mal-entendido a prendeu a um ônibus lotado de jovens artistas. Marcela hesitou, o coração acelerando entre o nervosismo e a excitação. O que deveria ser um dia rotineiro agora se tornava uma aventura, embora ela não soubesse ainda que essa mudança de rota traria revelações inesperadas. No ônibus, as risadas e as conversas sobre arte enchiam o ar, criando uma atmosfera vibrante que ela não sentia há meses. E então, seus olhos se cruzaram com os de Otávio. Ele era um ganadeiro de olhar severo, conhecido na região por sua postura forte, mas também por sua profunda conexão com a arte do seu povo. Ao vê-la, algo mudou dentro dele, como se uma corrente elétrica o atravessasse. Ele notou sua presença frágil e imediatamente sentiu um impulso de protegê-la. Otávio sabia que a vida de Marcela havia sido marcada por desafios, e ele não poderia ficar indiferente àquele desamparo. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A conversa entre os passageiros fluiu, mas para Marcela e Otávio ainda havia um abismo em suas realidades. Ele a libertou do mal-entendido e, nesse instante, decidiu compartilhar um segredo de sua família, algo profundamente entrelaçado com sua ancestralidade. Ao ouvir sua história, Marcela não pôde evitar a surpresa. O orgulho e a conexão com a arte que ele manifestou a fizeram rever sua própria vida. O que começara como um dia de dor se transformou em uma possibilidade de reescrever seu futuro. Enquanto a viagem seguia, a tensão no ônibus abrasava o ar. Olhares de desconfiança e murmúrios de desprezo surgiam, mas Marcela não se deixou abater. Dentro dela, a luta entre desespero e determinação começou a nascer, assim como suas cores e formas, que ansiavam por se revelar. A arte tornava-se uma aliada poderosa, uma forma de expressar sua identidade apesar de tudo. Quando o ônibus parou em frente a um mural vazio na cidade, Marcela sentiu que talvez, apenas talvez, esse fosse o momento certo para se mostrar ao mundo. Com um pincel nas mãos, o olhar de Otávio a observava de longe, trazendo à tona uma nova questão dentro dela. Seria esse gesto um sinal de amor? Ou revelaria algo mais profundo entre eles? A multidão, que antes a subestimara, agora começava a se aglomerar, e sua arte se tornaria o alicerce de uma nova jornada. Uma jornada que transcendia a dor e celebrava a vida. Marcela respirou fundo, a emoção a consumindo, enquanto as cores começavam a dançar na parede, questionando se, ao fazer isso, encontraria o caminho para unir suas vidas de maneiras que nunca soubera antes. Marcela pôs o pincel na parede e deixou a cor fluir, como uma correnteza que escapa de um barranco. Cada movimento trazia à tona não só a paleta vibrante que ela sempre sonhou, mas uma parte de si mesma que ela achava perdida. Aquela explosão de cores era uma forma de gritar ao mundo que ela estava ali, que existia além das limitações de seu corpo. Enquanto ela se deixava levar pelas formas, a multidão se aglomerava em torno dela, e os olhares que antes eram de desprezo começavam a se transformar em interesse. A energia que emanava de seu trabalho parecia contagiar tudo ao redor, fazendo com que mesmo os mais céticos parassem para admirar.
Otávio observava, seu coração batendo forte. Ele sentia que a cada traço que ela fazia, se aproximava mais do que a mantinha amarrada ao passado e às suas próprias limitações. Você consegue, Marcela! Alguém gritou do fundo da plateia. As palavras ecoaram e parecendo acender uma chama dentro dela. O apoio inesperado fez seu espírito ganhar força e seu sorriso surgiu, radiante como o sol que começava a brilhar no horizonte. As cores ganhavam vida, e com cada camada de tinta, Marcela se sentia mais livre. Os traços se entrelaçavam formando figuras que dançavam na parede, contando histórias de superação e resistência. Aquilo não era apenas uma pintura, era uma declaração de amor às suas raízes, à sua arte, à sua luta. No entanto, à medida que avançava, um frio na barriga tomou conta dela. E se não fosse bom o suficiente? E se os olhares se tornassem novamente de julgamento? Justo quando isso a consumia, sentiu a mão de Otávio no seu ombro. Ele a encorajou com um olhar firme e ao mesmo tempo doce. A conexão entre eles se intensificou e por um momento, tudo o que existia era a arte e o propósito que pulsava em seus corações. O que você está fazendo é incrível. Ele sussurrou, quase como um segredo sagrado. As palavras dele envolviam-na em um manto de confiança. A timidez que a paralisava se dissolveu e sua essência começou a brilhar. Enquanto ela pintava, começou a se lembrar de sua infância, das histórias que sua avó lhe contava. Lembrou-se das noites quentes em que sentava ao redor da fogueira, ouvindo sobre as tradições de seu povo, sobre guerreiros e guerreiras que lutaram por liberdade e dignidade. Marcela sabia que estava herdando todo esse espírito em cada pincelada. Quando finalmente se afastou para admirar a obra acabada, as pessoas ao redor aplaudiram. As palmas ecoaram em seu peito como um reconhecimento de que, pela primeira vez em muito tempo, ela era vista. Contudo, algo dentro dela ainda pulsava de ansiedade. O que aconteceria agora? O que isso significava para ela e Otávio? Era um novo começo ou um mero instante em um ciclo que poderia se repetir? Mas antes que pudesse aprofundar essas questões, a multidão começou a se dispersar e um grupo de jovens artistas se aproximou dela, cheios de entusiasmo e planos. Vamos nos juntar, a cidade precisa de mais arte assim. A ideia parecia mágica, e por um segundo, Marcela sentiu que finalmente tinha encontrado seu lugar. Entretanto, quando olhou para Otávio, percebeu que o brilho em seus olhos escondia um segredo. Ele tinha algo mais a dizer, e uma semente de dúvida começou a brotar. O que ele não tinha compartilhado ainda? Em meio à cor e à luz, Marcela se viu prestes a entrar em um universo de emoções e revelações que mudariam tudo. Porque na dança da arte e da vida, o inesperado sempre espera por aquela primeira batida. O que será que ela descobrirá quando finalmente entender a verdadeira conexão entre os dois? Marcela enxugou a tinta das mãos, ainda sentindo a eletricidade naquele momento mágico. O calor do sol começava a se pôr, refletindo tons dourados sobre a sua obra, agora carregada de emoções. Ria com os novos amigos artistas, mas no fundo, uma voz insistia que precisava saber o que se passava com Otávio. Ele tinha aquele olhar distante, como se estivesse lutando com um peso invisível. Vamos onde agora? Alguém perguntou, arrancando-a de seus pensamentos. Tem um festival no centro, mas não podemos perder a primeira exibição do seu mural. Ela se virou para vê-los, os rostos radiantes de esperança e empolgação, a união daquela nova comunidade trazendo um brilho que ela nunca havia testemunhado antes. Porém, a alegria dentro dela era interrompida pela presença silenciosa de Otávio, que ainda a observava. Ele tinha algo a dizer, e isso a deixava inquieta. Precisamos conversar. Ele murmurou, afastando-se do grupo, enquanto todos se preparavam para celebrar. Parecia que a multidão ao seu redor ia se dissipando, e na concentração daquelas palavras havia uma tensão que gelava o ar. O que ele queria compartilhar? Sim, vamos, respondeu Marcela, seguindo-o até um canto mais tranquilo, longe dos olhares curiosos e da festa que começava a tomar forma. Quando chegaram, o som distante da música e das vozes preenchia o espaço entre eles, criando um tipo diferente de ritmo, carregado de expectativa. Você está radiante com sua arte, ele começou, buscando as palavras com cuidado, como se cada uma delas tivesse o poder de desfazer o momento. Mas eu não consigo ignorar o que tem acontecido com a gente, com você, com a sua vida.
Marcela sentiu o coração acelerar. Cada batida era uma interrogação. O que você quer dizer, Otávio? Estou feliz. Estou descobrindo minha voz. Eu sei, e isso é lindo, mas eu vi que você ainda se sente presa. Ele olhou nos olhos dela, a intensidade de seu olhar penetrando suas barreiras. A sua luta é também a minha, e eu quero ajudar. Não apenas como amigo, mas de um jeito maior. Um nó se formou na garganta de Marcela. O que ele queria dizer com ajudar? O que isso significava para eles? As memórias do passado dela, tão pesadas e íntimas, começaram a resurfascer. Poderia Otávio ser quem ela precisasse? Ou ele também era uma imagem da dor que recusava deixar em paz? O que você realmente esconde? Esta conexão. Ela começou, mas foi interrompida por Otávio, que respirou fundo. Eu tenho meu próprio passado, Marcela, e parte dele é algo que eu não contei. É uma verdade que eu preciso compartilhar, mas não sei como. Isso pode mudar tudo entre a gente. Seu olhar se perdia, impactando Marcela com um misto de preocupação e curiosidade, porque ele parecia tão dividido. O peso das suas palavras pairava ali, naquele espaço entre eles, como um grande bloco de pedra. Os ecos da festa pareciam distantes agora, e o tempo parecia suspenso. Você não pode guardar isso, Marcela sussurrou, a vulnerabilidade em sua voz bem clara. Precisamos ser honestos um com o outro, por favor. Os olhos dele brilharam, misturando medo com determinação. Está preparado para ouvir a verdade, mesmo sabendo que ela pode doer? Eu tenho uma revelação sobre minha família e o que nós realmente somos. O coração de Marcela martelava no peito. A cada palavra que ele falava, a bruma da incerteza parecia se dissipar, mas ao mesmo tempo a tensão aumentava, gerando uma expectativa angustiante. E assim, naquela semi-escuridão, os segredos estavam prestes a vir à tona, prontos para transformar tudo. Marcela se sentia na beira de algo grande, e uma única pergunta pairava no ar. O que eles realmente eram um para o outro? Otávio tomou um ar profundo, encarando Marcela com uma mistura de angústia e alívio. O que ele estava prestes a compartilhar poderia mudar tudo, e a responsabilidade disso o esmagava. Era como se cada gota da luz do fim de tarde refletisse não apenas na pintura dela, mas na obscuridade que envolvia sua própria vida. Eu venho de uma família que carrega segredos pesados. Segredos que moldaram quem sou e que, ao mesmo tempo, me impedem de ser quem quero ser. Começou ele, a voz delicada e sincera. Meus pais não são o que você pensa. Eles têm um passado que envolve escolhas difíceis. E eu estou preso entre querer me libertar e me sentir culpado por isso. Marcela ouviu atentamente, sentindo o coração acelerar. As palavras dele eram como pinceladas em sua própria história. Uma sensação de identificação e empatia a envolvia. O que você quer dizer com isso? Pediu, com a esperança de que a resposta trouxesse clareza. Eu sou filho de imigrantes que fugiram de uma vida de opressão, mas na cidade onde crescemos, a verdade sobre eles era ridiculamente mal interpretada. Muitos na nossa comunidade veem a gente como traidores. Muita gente sofreu por isso, e por mais que eu ame minhas raízes e valorize cada luta, parece que carrego um fardo que não consegue me deixar viver em paz. Ele respirou fundo, buscando forças para continuar. Eu não quero que você pague por isso. Quero que você saiba que não é só a arte que me atrai em você, mas a força que você tem para enfrentar suas próprias batalhas. Ela sentia o peso das palavras dele, a forma como as revelações eram mais do que histórias de dor, refletindo também resiliência. A conexão entre eles se intensificava em um nível que incomodava e empolgava. Otávio, isso não vai mudar o que sinto por você, ela afirmou, um brilho de determinação em seu olhar. Estamos juntos nessa, não importa o que você carregue. Por um instante, a angústia nos olhos dele se suavizou. Marcela percebeu que, apesar das tempestades internas, sempre havia um espaço para luz e esperança. Mas e se eu acabar te machucando? E se o que mais desejo se tornar a causa do seu sofrimento? A preocupação dele era genuína. E Marcela sentiu a descarga elétrica da paixão e do medo que a frase trazia consigo. O que importa é o que escolhemos fazer com isso. Não podemos deixar que o passado decida nosso futuro, respondeu ela, o coração pulsando com força. Era como se cada palavra sua fosse um ato de coragem, tanto para ela quanto para ele.
Talvez juntos possamos transformar isso em algo bonito. Otávio disse, uma pitada de esperança se misturando à sua dor. Alguns amigos se aproximaram, quebrando o clima de vulnerabilidade. O som da festa começava a voltar, mas Marcela sabia que o caminho aberto diante deles era mais complexo do que qualquer celebração poderia oferecer. Ela estava se apaixonando na construção de suas verdades e incertezas, mas havia ainda mais a ser revelado. Vamos lá, precisamos ver como o pessoal reagiu ao mural, ela sugeriu, embora a dúvida ainda pairasse entre eles. Otávio concordou, mas seu semblante mostrava que o peso da conversa ainda o acompanhava. Enquanto se aproximavam da festa, Marcela segurou a mão dele por um breve instante, sentindo o calor e a conexão. Mas antes que pudesse se perder naquele momento, uma figura familiar surgiu na multidão e seu coração parou. Era Sofia, sua velha amiga da escola, com um olhar furioso e uma expressão que dizia que algo não estava certo. Marcela, precisamos conversar agora. A urgência na voz de Sofia fez a adrenalina correr nas veias de Marcela. O que será que estava acontecendo? O murmurinho animado da festa se tornava cada vez mais distante, enquanto Marcela se preparava para lidar com um novo obstáculo. O que Sofia tinha a dizer poderia mudar tudo mais uma vez. E a pergunta ecoava em sua mente. Conseguiria enfrentar mais uma verdade? Marcela sentiu um frio na barriga ao ver a expressão de Sofia. Era como se o tempo tivesse parado e toda a festa ao redor deles se tornasse um borrão. A mão que antes segurava a de Otávio agora tremia levemente. Algo estava muito errado. Vamos para aquele canto, Sofia disse, puxando-a em direção a uma área mais isolada, longe dos risos e da música. A confusão misturava-se ao medo que começava a brotar. O que poderia ser tão urgente? Oi, tudo bem? O que aconteceu? Marcela questionou, tentando manter um ar de calma, mas suas palavras soaram mais como um sopro ansioso. Não está tudo bem, Marcela. Eu ouvi algumas coisas sobre você e o Otávio. Sofia respondeu, a voz baixa, quase um sussurro. As pessoas estão comentando, e não é só fofoca boba. Outra hora seria clichê, mas agora é sério. O que ele compartilhou contigo pode ter consequências. Um nó se formou na garganta de Marcela. Seus pensamentos giravam. Por que as revelações de Otávio poderiam causar alvoroço? Do que você está falando, Sofia? Não estou entendendo. Ele só me falou sobre a história da família dele. Exatamente. A história dele está ligada a tudo isso. Tem muita gente que não aceita o passado dele. Se souberem que você está envolvida com ele, pode piorar. A comunidade tem uma maneira bem dura de lidar com isso. Explicou Sofia, a urgência agora se tornando um desespero. Marcela olhava para ela, tentando processar cada palavra. O que parecia ser uma conexão genuína, agora parecia um campo minado emocional. E o que ela realmente sabia sobre Otávio? Ela se lembrou do olhar aflito dele, do peso que carregava. Eu não posso deixar que isso decida as minhas escolhas. Ele é uma boa pessoa, Sofia. Marcela defendeu, sentindo seu coração pulsar forte na intenção de proteger aquilo que começaram a construir juntos. Eu sei, mas as pessoas não olham somente para quem ele é. Elas veem o passado e o julgam por isso. Você não sabe o que as mulheres da comunidade podem fazer, disse Sofia, sua expressão endurecendo. Se você gosta dele, precisa ser cautelosa. Eu não queria que você se machucasse. Um silêncio pesava entre elas, enquanto Marcela lutava contra a batalha interna de suas emoções. O carinho que sentia por Otávio agora parecia cercado por sombras. Marcela precisou de um tempo para digerir tudo o que havia ouvido. Mesmo assim, uma centelha de coragem acendeu dentro dela. Eu não posso deixar que o passado dele me impeça de seguir o que sinto. Isso não é justo com ele. E não sou eu a responsável por como as pessoas reagem. Que mundo é esse que a gente vai deixar que o medo ditasse as regras da nossa vida? Sua voz ganhava força e determinação. Sofia não tinha palavras, mas seus olhos mostravam preocupação. Só toma cuidado, tá? Não quero ver você se ferir por causa disso. Nesse momento, Otávio apareceu, sua expressão de leveza contrastando com a tensão que preenchia o ar. E aí, o que está rolando? Ele olhou de uma para outra, sentindo a mudança de clima. Só uma conversa de amigas, respondeu Marcela, forçando um sorriso. Mas as dúvidas continuavam a borbulhar dentro dela.
Enquanto a festa continuava ao redor, Marcela percebeu que estava prestes a entrar em um incêndio emocional. Ela precisava decidir. O que realmente importava para ela agora? Seria capaz de enfrentar o que estava por vir? Ou deixaria medo e insegurança dominarem seu coração? A resposta parecia estar à frente, aguardando sua escolha, e a noite estava apenas começando. O que mais o futuro reservava para eles? Marcela respirou fundo, tentando ignorar a tempestade de perguntas que se aglomerava atrás de seu peito. Olhando para Otávio, ela sentiu o calor de sua presença, mas ao mesmo tempo, uma frieza de incerteza. O que seria mais importante? O que ela sentia ou o que o mundo exterior diria? Oi, amor! Tudo tranquilo? Otávio sorriu. Seu olhar radiante iluminava o ambiente, mas Marcela não conseguia retribuir plenamente. A festa em torno deles parecia cessar, puxando seu coração para uma realidade que ela não estava preparada para encarar. Sim, tudo certo, só conversando sobre bobagens. Ela tentou disfarçar, mas Sofia lançou um olhar revelador. Naquele instante, Marcela soube que a verdade estava prestes a ser exposta. Ela sentiu um aperto no estômago. As palavras que precisava dizer ficaram presas, e a música ao fundo soava como um eco distante, quase como um lembrete da vida que continuava lá fora, enquanto seu mundo interior parecia desmoronar. Otávio inclinou a cabeça, como se pudesse ler sua mente. Quer dar uma volta? Precisamos de um ar fresco. Marcela assentiu e juntos se afastaram da agitação da festa em direção ao quintal, onde a luz da lua brilhava suavemente sobre a grama. A tranquilidade do lugar era quase um alívio, mas ela sabia que o verdadeiro desafio estava apenas começando. Está tudo bem? Você parece distante, Otávio disse, sua preocupação evidente. É que eu ouvi algumas coisas e o que você compartilhou comigo? As palavras pareciam pesadas ao sair de seus lábios. Tem um impacto maior do que eu pensava. A expressão de Otávio se fechou. Marcela, eu te falei porque confio em você. Não queria criar problemas, mas a verdade sobre meu passado sempre vem à tona. Ela estudou o rosto dele, buscando a certeza que estava assumindo. Eu não me importo com o que o passado diz sobre você. O que importa é quem você é agora. Mas e as outras pessoas? E se elas decidirem que você não é mais digna de confiança? E se isso afetar o que estamos construindo? Não posso controlar como as pessoas reagem, mas posso lutar pelo que tenho com você. E, sinceramente, se precisarmos enfrentar isso juntos, que assim seja, ele declarou, uma chama de determinação dançando em seus olhos. Marcela sentiu um maremoto de emoções a invadir. Admiração, medo e, principalmente, uma força crescente. Essa era uma escolha que exigia coragem e ela precisava decidir. Eu quero lutar, mas será que você tem certeza de que está disposto a encarar tudo isso? As consequências podem ser pesadas, Otávio. E se for você contra o mundo? Seja o que for, estarei ao seu lado. Não vou deixar que o que aconteceu no passado nos separe. Neste momento, as palavras dele penetraram em seu coração, trazendo um calor reconfortante que a envolvia em meio ao frio da incerteza. Mas antes que eles pudessem mergulhar nessa conexão, um grito ecoou do interior da casa, fazendo os dois se virarem abruptamente. Vocês precisam vir! É urgente! A voz de um amigo atravessou o ar, cortando aquele momento íntimo. Marcela trocou um olhar com Otávio. O coração dela acelerou mais uma vez. O que poderia estar tão errado? O que os aguardava naquele instante? Sentindo a gravidade da situação, eles se apressaram em direção à fonte do grito, sabendo que a verdade logo se revelaria. E no fundo, o medo de perder um ao outro se intensificava, como uma sombra crescente em cada passo que davam. O destino deles parecia mais incerto do que nunca, mas era uma jornada que prometia desvelar verdades profundas. E uma escolha que poderia mudar tudo. Quando Marcela e Otávio entraram na casa, a atmosfera estava carregada de tensão. O que antes era alegria e festa, agora se transformava em uma névoa de incertezas e murmúrios. Os convidados estavam agrupados em pequenos círculos. As expressões variavam de preocupação a confusão, e a música, antes vibrante, agora era um pano de fundo distante. Que foi? O que aconteceu? Marcela perguntou, tentando abrir caminho entre os amigos. A súbita urgência a envolvia, como se a sala estivesse sufocada por segredos não ditos. Lucas, um dos amigos mais próximos, fitou-a com um olhar sério. É sobre o Gustavo. Ele se machucou. A situação é grave. Ele está desmaiado.
o coração de Marcela disparou. Gustavo, que sempre tinha um sorriso no rosto, um dos mais animados da turma, agora estava em perigo. Como assim? O que aconteceu? Suas palavras saíram em um fio de voz. Ele estava tentando fazer uma manobra de skate e acabou caindo de mau jeito. Aparentemente bateu a cabeça. Precisamos chamá-la, a ambulância. Lucas continuou nervoso. Otávio segurou a mão de Marcela, apertando levemente, como se sentisse a tempestade de emoções que se desenrolava nela. Vamos, precisamos ajudar. Onde ele está? Todos correram em direção à área externa, onde Gustavo estava deitado, rodeado por um grupo de amigos. Marcela mal conseguia ver o rosto dele, que estava pálido, e seu peito parecia não subir e descer como deveria. Uma onda de pânico tomou conta dela, cortando a respiração. Gustavo, acorda! Marcela não conseguia se segurar. Seu coração estava partido e uma lágrima escorreu por seu rosto. Por favor, fala comigo. Ela se aproximou, tentando tocar seu braço, mas a cena era assustadora. Gustavo não respondia. As conversas ao redor misturavam-se em um zumbido ensurdecedor, enquanto Marcela sentia seu mundo desabar. E se não for só uma queda? E se ele não acordar nunca mais? Esse pensamento a consumia e a impotência a deixava ainda mais angustiada. Finalmente, alguém chamou a ambulância e, ao longe, a sirene pode ser ouvida. Marcela desejou que aquele som fosse uma resposta, um sinal de esperança. Naquele momento, ela percebeu que a incerteza que sentia em relação a Otávio era pequena perto do que estava acontecendo com Gustavo. Pela primeira vez na noite, Marcela se sentiu reconectada. O medo, a dor, a urgência a uniam aqueles que estavam ali, todos lutando pela vida de um amigo querido. Otávio ficou ao seu lado, seu olhar fixo em Gustavo, e ela viu a preocupação refletida em seu rosto. Aquela experiência estava testando as bases de tudo o que sentiam um pelo outro. Mas a ideia de que essa tragédia pudesse severamente afetar sua nova relação ecoava em sua mente. O que acontecerá conosco se a vida levar Gustavo embora? E se isso nos mostrar como é frágil tudo em que acreditamos? Quando a ambulância finalmente chegou, os paramédicos trabalharam rapidamente. O clima de apreensão era palpável e a esperança parecia um pouco longe. Marcela até tentou manter a fé, a esperança que Gustavo fosse se recuperar e que a vida continuasse. Mas a realidade de ver um amigo em estado crítico pulverizava a ideia de que tudo estava sob controle. Otávio, que havia percebido sua ansiedade crescente, baixou a cabeça e, com um toque suave em seu ombro, sussurrou: "Vamos ficar juntos. Não importa o que aconteça, estamos aqui por ele." Essas palavras o confortaram, mas uma nova dúvida surgiu. E se a nossa história nunca mais for a mesma depois de tudo isso? Quando o carro saiu em sirenes, um silêncio pesado tomou conta do grupo. Marcela finalmente percebeu que sua vida estava prestes a mudar. E as sombras do que poderia vir ainda estavam por vir, prendendo seus pensamentos como os grilhões. Seriam eles capazes de enfrentar não só o que estava levando Gustavo, mas também os desafios que poderiam ameaçar seu próprio relacionamento? Enquanto se perdia em seus pensamentos, ela percebeu que a vida nunca foi fácil. Uma decisão estava chegando e ela não poderia evitar. O que estaria por vir? O futuro que aguardava a todos poderia ser mais complicado do que um simples romance. Marcela ficou paralisada, o vazio a envolvendo, enquanto a ambulância se afastava em uma nuvem de sirenes. O som se dissipou, mas o peso da incerteza continuava pressionando seu peito. Ao seu redor, os amigos haviam se dispersado, cada um em seu próprio turbilhão de sentimentos, como se tentassem encontrar sentido em uma realidade que mudou tão repentinamente. Otávio a puxou levemente pelo braço. "Vamos dar uma volta, pode ser melhor para você." Ele sugeriu, com um olhar que misturava preocupação e carinho. Marcela aceitou, embora o desejo de ficar e esperar notícias sobre Gustavo fosse forte. Porém, ao mesmo tempo, sentia que precisava respirar, pensar. Eles caminharam juntos pelo quintal. O céu, que antes estava iluminado por estrelas, agora estava cheio de nuvens pesadas, como se o universo estivesse refletindo a dor que a cercava. Marcela sentiu uma lágrima escorregar por seu rosto. Era um sentimento confuso entre o medo pelo amigo e a tensão crescente que também estava afetando ela e Otávio.
E se a gente não tiver mais tempo juntos? Marcela disse. As palavras saíram como um sussurro trêmulo. Um frio percorreu sua espinha e ela percebeu que aquela não era apenas uma insegurança sobre Gustavo, mas uma inquietação em relação à sua relação com Otávio. Ele a olhou com intensidade, tentando transmitir segurança. Estou aqui, Marcela. Não vamos nos perder por causa disso. Precisamos estar um para o outro agora mais do que nunca. Como você pode ter certeza disso? Eu não sei se sou forte o suficiente para lidar com tudo isso. Ela respondeu, fechando os olhos, temendo o que estava sentindo. Às vezes, a força vem da vulnerabilidade, Otávio disse, como se cada palavra fosse cuidadosamente pesadas. Você não está sozinha, eu estou com você. Juntos, enfrentaremos o que vier. Ela respirou fundo, buscando conforto nas palavras dele, mas a incerteza ainda pairava no ar, como uma sombra que se recusa a ser dissipada. O que aconteceu com Gustavo abalava não apenas sua amizade, mas todo o laço que estava começando a se formar entre eles. Enquanto caminhavam, ouviram risos e conversas de amigos que tentavam retomar a normalidade. Marcela sentiu um nó no estômago. Era difícil imaginar que as vidas deles podiam seguir em frente, enquanto Gustavo lutava pela própria. Vamos sentar um pouco? Marcela sugeriu, apontando para um banco de madeira no canto do quintal. Otávio assentiu e logo eles estavam sentados lado a lado, em silêncio, absorvendo a situação. Os barulhos da festa pareciam distantes, quase como se fossem de outra realidade. O que você está pensando? Otávio quebrou o silêncio, olhando para ela com preocupação. Não quero que isso estrague a gente. Eu só tenho essa sensação de que tudo pode mudar a qualquer momento. E se a gente não sobreviver a isso? As palavras saíram de seu coração, pesadas e atormentadas. Otávio pegou sua mão, entrelaçando seus dedos. A vida é cheia de incertezas, e isso é assustador. Mas também é isso que faz a gente valorizar os momentos bons. Precisamos usar essa situação para nos aproximar e não nos afastar. E se a gente não conseguir? A dúvida estava estampada em seu rosto, o medo ainda a dominando. Ele a olhou, a determinação se misturando à compaixão em seu olhar. Só saberemos se tentarmos. Amar é também assumir riscos, e eu estou disposto a arriscar se você estiver. Marcela se perdeu em seus pensamentos por um momento, percebendo que o que estava sentindo não era apenas medo, mas também uma oportunidade de crescimento. Era um momento de conexão que nunca poderia ser esquecido, independentemente do que aconteceria no futuro. A sirene da ambulância ecoou em sua mente, mas lá dentro, algo estava começando a se transformar. Vamos lutar por nós e por ele, ela decidiu, sentindo uma luz de esperança começando a brilhar novamente. Mas ainda havia um dilema a ser enfrentado. Até onde estavam dispostos a ir para manter essa conexão viva e forte? E mais importante, eles estavam prontos para enfrentar os desafios que viriam com a intensidade dessa amizade e da revelação do que poderia ser o futuro? Enquanto caminhavam de volta para a festa, uma nova sensação surgia. Não era apenas sobre eles, mas sobre todos que estavam juntos naquela batalha também. Como se cada passo fosse um testamento da força que poderiam encontrar em si mesmos e uns nos outros. Marcela sabia que a vida continuaria a testar seus limites, e isso a deixava ansiosa, mas a certeza de que não precisavam enfrentar tudo sozinhos lançou um novo brilho àquela noite escura, e naquelas sombras havia algo mais à espreita. Uma revelação estava prestes a acontecer, algo que mudaria tudo novamente. O quanto realmente conheciam seus amigos. A verdade estava se aproximando, como o som de passos pesados na escuridão. As luzes da festa piscavam como estrelas em uma noite contaminada pelo temor. Apesar de todos os sorrisos e músicas, Marcela sentia um peso na alma. Assim que se afastaram do banco, Otávio a observava com uma mistura de carinho e inquietação. Ele sabia que aquele momento era crucial, mas as palavras pareciam faltá-las. Vamos entrar? Otávio sugeriu, rompendo o silêncio desconfortável. Marcela hesitou, mas logo assentiu. Ao chegarem dentro da casa, o calor do ambiente contrastava com a neblina que envolvia seus pensamentos. O cheiro de comida misturado a risos ecoa um cenário de normalidade, tão distante da tempestade emocional que pairava sobre eles.
Olha, ali está a Laura, Marcela disse, apontando para a amiga que estava sentada em uma mesa. Laura parecia perdida em suas próprias preocupações, seu olhar distante. Acho que está tão assustada quanto a gente. Otávio deu um passo à frente. Vamos falar com ela. Ao se aproximarem, Marcela notou que outros amigos estavam ao redor, tentando esboçar sorrisos. Mas para ela, tudo se sentia artificial. Oi, gente, como vocês estão? Laura perguntou, e o som de sua voz quebrava um pouco da tensão. Estamos tentando. E você? Marcela respondeu, desejando que suas palavras trouxessem algum alívio. É difícil. Laura suspirou. Estava bem perto de Gustavo, sabe? Não posso acreditar que isso está acontecendo. A tristeza em sua voz reverberou dentro de Marcela, fazendo-a se sentir mais próxima, mas ao mesmo tempo mais isolada. Precisamos estar juntos nisso, Otávio interveio. A amizade é a única coisa que pode nos salvar agora. Havia um silêncio coletivo, carregado de consciência. O grupo se olhou e todos pareciam entender a verdade implícita. Os laços que os uniam estavam mais fortes do que qualquer dor. Com uma determinação inesperada, Laura falou. Precisamos fazer algo por ele, uma corrente de orações, algo. Não podemos só ficar aqui esperando. Sim. Poderíamos fazer uma vigília, Marcela sugeriu, sentindo um ímpeto de esperança brotando em seu peito. Uma boa ideia, Marcela. Juntos, iremos canalizar toda a nossa energia positiva. Otávio endossou com um brilho nos olhos. O plano nasceu ali, simples, mas poderoso. Eles se encararam, cientes de que passariam por rituais de despedida e acolhimento, tudo ao mesmo tempo, mas uma sombra ainda pairava sobre eles. E se Gustavo não conseguisse resistir? E se tudo isso fosse em vão? Enquanto a conversa tomava forma, a porta dos fundos se abriu e um novo amigo entrou. Era Lúcio, alguém que sempre fora divertido, mas que agora trazia uma expressão diferente, como se tivesse a carga do mundo sobre os ombros. Oi, gente! Não sei se ouviram as últimas... Um frio percorreu a espinha de Marcela. O olhar de Lúcio buscou por eles, e antes que pudesse continuar, os sorrisos foram substituídos por olhares cheios de expectativa. Marcela sentiu o coração acelerar. Algo não estava certo. Ele parecia prestes a revelar um segredo que poderia mudar tudo. Gustavo! Ele não estava sozinho no acidente. Havia mais alguém com ele, e eu não sei como contar isso. As palavras de Lúcio ecoaram, e uma onda de ansiedade tomou conta do ambiente. Marcela trocou olhares rápidos com Otávio, ambos sentindo o impacto do que estava prestes a ser revelado. Cada segundo parecia uma eternidade. O que mais havia por trás do que aconteceu naquela noite? O tempo parou, e a pergunta ecoou na mente de todos. A verdade seria o que eles esperavam. A tensão pairava no ar como uma tempestade prestes a se desfechar, enquanto Lúcio hesitava, buscando a melhor forma de contar o que sabia. O silêncio era ensurdecedor, e Marcela podia sentir o coração disparar, todos os olhares fixos nele, esperando a revelação. Gustavo, ele estava com a Ana. A voz de Lúcio finalmente se lançou, quebrando o silêncio. Eles foram vistos juntos antes do acidente. Não estavam apenas andando, estavam... perto um do outro, sabe? E bem, eu não sei se há algo mais entre eles, mas o que aconteceu agora coloca tudo em perspectiva. Essa informação caiu sobre Marcela como um balde de água fria. Ana, a amiga íntima que sempre estava por perto, agora se tornava uma figura cheia de dúvidas e perguntas. Por que ela não havia dito nada? E como isso afetaria a dinâmica do grupo, especialmente agora? A conexão que ela sentia por Otávio, que já era cheia de incertezas, parecia desmoronar ainda mais diante da nova realidade. Mas o que isso significa? Marcela perguntou, a voz trêmula na expectativa de uma resposta. Eles estavam só se divertindo ou... havia mais? Lúcio olhou para o chão, seu rosto refletindo a angústia. Não sei, mas algumas pessoas estão falando que eles estavam juntos de uma forma mais íntima. Ele respirou fundo como se tudo aquilo o machucasse. E agora isso traz à tona não apenas o que aconteceu com Gustavo, mas o que pode estar acontecendo entre os nossos amigos. Otávio, percebendo a fragilidade do momento, apertou a mão de Marcela. Não podemos deixar isso nos afetar. Precisamos focar no que realmente importa agora, que é a saúde do Gustavo. Sua voz era firme, mas seu olhar carregava uma mistura de preocupação e proteção.
Devemos ser um apoio uns para os outros. Marcela sentiu a força dele, mas a dúvida ainda a consumia. O que aconteceria se Gustavo se recuperasse, mas houvesse uma nova dinâmica entre todos? O clima estava mudando, e ela sentia uma necessidade urgente de lidar com suas emoções, mas também de proteger a si mesma e aqueles que amava. Uma onda de murmúrios começou a se espalhar pelo grupo, enquanto os detalhes do acidente e a conexão de Gustavo e Ana tornavam-se o epicentro da conversa. As mensagens de apoio logo eram substituídas por especulações e teoria. Precisamos tomar cuidado com o que dizemos. Laura interveio, sua voz carregada de razão. Essas dúvidas podem dividir a gente. O foco tem que ser no Gustavo. Concordo, Marcela disse sentindo um impulso de determinação. Vamos organizar a vigília, vamos nos unir. O que mais podemos fazer? Essa ideia trazia um vislumbre de esperança em meio ao caos. As palavras de Marcela ressoaram e um consenso começou a se formar, levando a energias positivas para a frente. Pouco a pouco, amigos começaram a deixar de lado as inseguranças e encher a sala de opiniões sobre como fazer uma homenagem significativa a Gustavo. Uma pentelha nos corações, uma convocação à vida. Enquanto as ideias tomavam forma, Otávio se aproximou de Marcela. Seu olhar penetrante fitava-a com respeito. Você está fazendo a coisa certa. Precisamos nos manter unidos, não importa o que esteja acontecendo do lado de fora. O tempo parecia ter parado novamente, e Marcela percebeu que cada escolha feita agora poderia moldar o que viria a seguir. Ela não poderia deixar que as fofocas ou especulações a separassem daquilo que estava construindo com Otávio. Sim, estamos lutando por ele, Marcela respondeu, buscando inspiração na força que Otávio lhe transmitia. Mas também vamos nos proteger, certo? Otávio assentiu. Um sorriso frágil apareceu em seus lábios. Isso mesmo. Juntos enfrentamos tudo, qualquer tempestade. Vamos em frente e, independente do que aconteça, estou aqui. A sensação de união foi como uma chama que acendeu novamente, movimentando o grupo em direção a um objetivo maior. Cada um começou a se mover, alguns se apressando para organizar a vigília, outros buscando reforços, mas todos ligados pela mesma causa. Assim, o tempo passou. As luzes se tornaram mais suaves, como se o universo estivesse aplaudindo cada pequeno gesto. Marcela sentiu que a dor e a incerteza estavam, talvez, habilitando mais conexão e empatia entre eles. Ao olhar em volta, percebeu que, ao invés de se separarem, algo as ligava. A vigília foi recheada de relatos, canções e compartilhamentos. As memórias de Gustavo estavam sendo relembradas, com risos e lágrimas repletas de amor e gratidão. Marcela, ao se afastar por alguns instantes, se sentou em um canto mais tranquilo, permitindo que a ideia daquela nova vida e da nova forma de estar com Otávio e com seus amigos se instalasse em seu coração. Foi nesse momento, em meio a uma noite silenciosa, que algo se confirmou dentro dela. O que quer que viesse a seguir, ela estava preparada para enfrentar. Porque o amor verdadeiro não era só feito de todas as verdades que havia sobre os outros, mas sim de como elas ajudam a moldar quem realmente somos. E com esse entendimento profundo, ela sentiu que sua vida estava prestes a desabrochar da forma mais bonita que poderia, e mesmo com os desafios à frente, ela estava disposta a encarar tudo ao lado de quem escolhesse estar. Diante da nova realidade que a cercava, Marcela respirou fundo, sentindo a liberdade que a arte, as relações e aquele momento único estavam oferecendo. Essa jornada não terminaria ali. Uma nova história estava apenas começando. E se você apreciou essa emocionante conclusão, não espere nem mais um segundo para inscrever-se imediatamente no canal e garantir que não perderá as próximas histórias exclusivas que vão tocar seu coração. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e espalhar essas emoções. Comente suas reações e teorias sobre o que você acha que virá a seguir. E não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa finalização tocante. O seu apoio faz toda a diferença.